Uma moça chamada Andreia conta que no ano de 2022 fez um retiro espiritual de carnaval com o pessoal de sua igreja. Conseguiram uma chácara com um dos irmãos da congregação, que disse ter essa chácara, mas já havia muito tempo que não ia lá. Ela estava parada e suja, e caberia aos retirantes limpar o lugar para realizar o retiro, o que sairia até mais em conta para eles. Essa chácara ficava no interior do Espírito Santo, na cidade de São Mateus. Alguns dos irmãos foram para lá na sexta-feira pré-carnaval para deixar o lugar apropriado e organizado para no sábado darem início ao retiro espiritual. No dia seguinte, dia de iniciarem o retiro, todo o pessoal chegou e, dando detalhes do lugar, havia um campo de futebol ao lado. Próximo a este, havia uma igreja católica e mais para frente era a chácara, que era um lugar cercado de muros. Durante esse tempo em que passaram ali, naquele lugar, o pessoal da igreja teve uma experiência sobrenatural, mas não contavam a ninguém, por vergonha ou receio de que ninguém acreditasse. As primeiras pessoas a presenciarem o ocorrido foram 3, uma das filhas de Andreia e mais 2 jovens. Durante a noite, eles saíram da chácara e foram passear lá fora em direção ao campo de futebol. Quando chegaram mais ou menos em frente à igreja católica, ouviram um rugido vindo do mato. Aliás, tudo era mato naquele lugar. Chegaram a pensar que fosse um cachorro, mas naquele local os cães ficavam presos no quintal das casas e não soltos. Depois, mais uma vez ouviram um rugido e um dos jovens voltou correndo para a chácara. O jovem que ficou não entendeu por que os outros saíram correndo, mas logo ouviu novamente o rugido e olhou para dentro do mato. Aí, ele percebeu que não era um cachorro, era algo bem mais sinistro, e ele também voltou para dentro da chácara. Mas por enquanto não contaram a ninguém. No domingo de carnaval, eles realizaram uma vigília na chácara que foi até tarde. Na segunda de carnaval, fizeram uma festinha que também foi até tarde da noite. Depois, todos foram dormir já de madrugada. A chácara era grande e na parte de cima haviam vários quartos com banheiro. Embaixo, 3 quartos, uma sala e um pequeno cômodo. Uma cozinha que ficava nos fundos e que tinha entrada por fora que dava para onde ficava a piscina. Bem, terminada a festa, ficou todo mundo lá conversando, e tinham os meninos que sempre dormiam na varanda, com suas barracas de camping e colchões. Enquanto conversavam, eles acabaram tocando no assunto de terem visto ou ouvido alguma coisa. Ao redor da fogueira, um deles disse que ouviu um barulho estranho vindo do cafezal, que ficava na lateral da chácara. Ele descreveu ser um gemido ou grito de dor assim bem feminino. E logo depois um grito horrível, e então parou.
Essa história foi praticamente de encontro com o relato dos outros 3 jovens que ouviram um rosnado no mato perto do campo de futebol. Aí veio uma garotinha de 7 anos que estava com a mãe, e sua mãe disse que ela apontou para a árvore e disse: "Mãe, o que é aquele bicho na árvore?" Dizia que estava vendo um bicho enorme, com uma asa grande ou capa preta. Era muito feio e grande, e estava no alto da árvore, e sua mãe não via, somente a garota avistava aquela criatura. Depois desses relatos, a esposa de um dos jovens achou de fazer graça. Pegou o celular enquanto todos estavam conversando e baixou um som de grito de horror. Foi até a parede que dava para a cozinha, se escondeu ali atrás e soltou o som com um grito. Mas o pessoal logo percebeu que era uma pegadinha, pois a moça mesmo não se aguentou e começou a rir. Porém, quando o celular da moça parou de tocar, veio um grito de dentro dos matos. Era algo horroroso, um grito de horror, que logo foi seguido por rugidos altos, como se a coisa estivesse furiosa. Nesse momento, a filha de Andreia estava no quarto, pois estava com o joelho machucado e não aguentava nem colocar o pé no chão. Porém, algo divino se manifestou na menina e ela, misteriosamente, deu um salto e foi parar perto da cerca. Estava num estado de unção tão forte com a manifestação divina que começou a orar em línguas, e a criatura logo foi afugentada de lá, saindo com suas pisadas pelo mato num tropel bem barulhento. A coisa ia de um lado para o outro, tentando entrar na chácara, mas aquela proteção divina não permitia. A menina orava de cá e a criatura ficava furiosa de lá. Foi algo terrível. Enquanto orava, a criatura se afastou até ir embora. Os meninos foram até lá, mas não acharam mais nada. Depois daquele episódio, ninguém mais dormiu. Não demorou muito e começou a amanhecer. Já era o dia de ir embora. E aí, eles ficaram sabendo que ali era um lugar muito pesado. Assim contavam os vizinhos, que ficaram admirados com a paz que aquele retiro trouxe para aquele lugar, onde apareciam muitas diabruras e coisas do outro mundo. Se foi realmente um lobisomem que tentou adentrar aquele lugar, acredita-se que foi uma mulher que se transformava na criatura. Antes de ir embora, os retirantes limparam todo o local e colocaram tudo o que ficou da festa e dos 2 dias de retiro em sacos plásticos. Deixaram tudo em ordem e foram embora. No dia seguinte, o dono da chácara enviou uma mensagem para a filha de Andreia, com fotos mostrando que estava tudo rasgado e o lixo todo espalhado em volta da piscina. Parecia ter sido algo feito com muita fúria. A criatura devia ter feito aquilo com ódio por não ter conseguido invadir a chácara durante o retiro espiritual. Nesse relato, conta apenas uma parcela
do terror que eles viveram naquele lugar. Boa noite.